A chuva de março caía como açoite divino sobre a pequena vila de Santo Antônio do Vale, e Helena Ferreira dos Santos apertava contra o peito o cobertor encharcado que mal cobria seus 3 filhos. Seus dedos inchados, feridos de tanto costurar até sangrar, tremiam enquanto segurava Miguel, que tossia sangue em seu colo. O menino de 7 anos ardia em febre, seus lábios roxeados lutando por ar que não chegava aos pulmões doentes. Ana, de apenas 4 anos, chorava baixinho abraçada ao irmão Pedro, que aos 5 anos já não tinha forças nem para reclamar da fome que corroía suas barriguinhas há dias. Helena olhou para o céu escuro, para aquela chuva que parecia querer lavar não apenas a terra, mas toda a esperança que ainda restava em seu coração partido. A barriga de 6 meses pesava como o mundo inteiro sobre seus ombros curvados. 8 meses. Fazia apenas 8 meses que José, seu marido, havia sido esmagado por aquelas toras na serraria, deixando-a grávida e com 3 bocas para alimentar. 8 meses que pareciam 80 anos de sofrimento. Ela havia costurado até os dedos não responderem mais. Havia implorado trabalho em todas as casas da vila. Havia vendido tudo que tinham de valor. Mas não havia sido suficiente. Nunca era suficiente. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que nos lembram que Deus nunca abandona seus filhos. De onde você está nos ouvindo? Helena havia se ajoelhado. Havia implorado mais uma semana. Apenas uma semana para conseguir o dinheiro da encomenda de vestidos que estava terminando. Mas ele apenas cuspiu no chão e disse que viúva grávida rápido demais não presta e filho de pobre é praga que se multiplica. As palavras doeram mais que qualquer tapa. Grávida tão rápido depois que o marido morreu, quem garante que o filho é mesmo dele? Helena sentia as bochechas queimarem de vergonha cada vez que passava pela rua e via os olhares de julgamento, os sussurros que cessavam quando ela se aproximava, as portas que se fechavam antes mesmo que ela pudesse bater. Dona Constança Amélia Vasconcelos, esposa do juiz e líder das damas católicas, havia sido particularmente cruel. Quando Helena pediu ajuda na porta de sua casa imponente, a mulher nem sequer permitiu que ela subisse os degraus da varanda. Mulher de má reputação não se mistura com gente de bem, disse ela, ajeitando o terço de ouro no pescoço. Se seus filhos estão passando necessidade, talvez seja a forma de Deus lhe ensinar dignidade. Helena havia engolido o choro, agradecido mesmo assim e voltado para seus filhos de mãos vazias e coração despedaçado. Era a última coisa que restava dele. O único pedaço de metal que valia algum dinheiro. Poderia comprar comida por alguns dias, talvez pagar um quarto sujo em alguma pensão barata. Mas depois, o bebê nasceria em menos de 3 meses. Miguel precisava de remédios urgentes. Aquela tosse com sangue era o mesmo mal que havia matado metade das crianças da vila no inverno passado. E ela sabia que a assistência social já estava de olho neles. 48 horas. Era tudo que tinha antes que viessem buscar seus filhos. Senhor, ela sussurrou, sua voz se perdendo no barulho da tempestade. Não estou pedindo por mim. Nunca pedi nada para mim. Mas eles são inocentes. Miguel, Ana, Pedro. Eles não merecem isso. Por favor, não deixe que eu perca meus filhos. Não depois de já ter perdido tudo. Suas mãos apertaram a aliança com tanta força que o metal marcou sua pele. Faça de mim o que quiser, mas salve eles. Por favor, Deus, salve meus bebês. Helena puxou o cobertor encharcado, tentando cobrir melhor as crianças que dormiam inquietas contra seu corpo. Miguel tossiu novamente, e dessa vez o sangue manchou não apenas sua boca, mas também o vestido rasgado de Helena. Ela sentiu o pânico subir pela garganta. Ele estava piorando. Precisava de médico urgente. Mas médico custava dinheiro que ela não tinha. Mas quando o cavaleiro parou diante da igreja, descendo do animal com movimentos precisos, ela viu que era um homem. Alto, ombros largos sob a capa de chuva, cabelos escuros grudados na testa. Ele carregava uma sacola de couro que parecia pesada. A voz dele era grave, cansada, mas não cruel. Helena tentou se levantar, mas suas pernas não responderam. Ela estava molhada até os ossos, exausta além do que um corpo humano deveria suportar. Está tossindo sangue. Ela afastou o cobertor, mostrando Miguel desacordado em seu colo. Por favor,
Se o senhor conhece algum médico, qualquer pessoa que possa... Suas mãos tocaram a testa de Miguel, depois seu pescoço, verificando o pulso. Helena viu seus olhos escuros se estreitarem com preocupação. Eu tentei conseguir remédio, tentei pedir ajuda, mas ninguém quis... Sua voz falhou. Tuberculose inicial, ele murmurou, mais para si mesmo que para ela. Tratável se começarmos agora. Ele ergueu os olhos para Helena e ela viu algo naquele olhar que não conseguiu decifrar. Dor. Uma dor antiga e profunda. Você tem outros filhos? O homem os examinou rapidamente, sua expressão ficando cada vez mais séria. Onde está o pai deles? Eu sei que todos dizem que não é que eu não presto, mas eu juro por Deus que... Helena viu sua mandíbula contrair-se, como se ele travasse uma batalha interna consigo mesmo. Finalmente, ele se virou para ela e disse algo que Helena jamais esperaria ouvir. Venham comigo, todos vocês. Tenho remédios, comida, camas quentes. Ele já estava pegando Miguel nos braços com cuidado, envolvendo o menino em parte de sua própria capa. Estas crianças precisam de tratamento imediato ou morrerão antes do amanhecer. Ele já estava caminhando em direção ao cavalo. Pode andar ou precisa de ajuda? O homem ajudou-a a subir no cavalo, acomodando as crianças da melhor forma possível, e montou na frente, guiando o animal através da tempestade. O homem gritou algo e várias pessoas apareceram, empregados que correram para ajudar. Rafael carregou Miguel para dentro, e Helena seguiu com as outras crianças, seus pés descalços deixando marcas de lama no piso de mármore. Ela deveria se sentir envergonhada por sujar aquela casa linda, mas estava cansada demais para sentir qualquer coisa além de um alívio avassalador. Ele levou Miguel para um quarto que tinha uma cama enorme, com lençóis brancos e limpos. Com movimentos precisos, começou a examinar o menino adequadamente, tirando sua roupa molhada, verificando seus pulmões com um estetoscópio que tirou de uma gaveta. Helena percebeu então. As mãos dele, a forma como ele examinava Miguel, a sacola de remédios. Era há muito tempo. Sua voz carregava um peso que Helena reconhecia. Era a voz de alguém que havia perdido algo precioso. Agora cuido de café e gado, mas ainda lembro o suficiente para salvar este menino. E a cozinha está esquentando sopa e leite. Dona Maria ajudou Helena a dar banho em Ana e Pedro. Vestiu-os com roupas limpas que cheiravam a lavanda e sol. A sopa era quente e substanciosa, e pela primeira vez em semanas, Helena viu seus filhos comerem até ficarem satisfeitos. Rafael voltou com remédios para todos, explicando as doses, o tratamento. Suas mãos tocavam as crianças, com uma gentileza que contrastava com sua expressão séria. Dona Maria trouxe um vestido simples, mas limpo, e quando Helena se olhou no espelho, mal reconheceu a mulher de olhos fundos e cabelos molhados que a encarava de volta. Quando finalmente deitou na cama macia do quarto que lhe foi dado, com Ana dormindo ao seu lado e os meninos no quarto ao lado sob os cuidados de Dona Maria, Helena sentiu as lágrimas correrem novamente. Mas dessa vez, não eram lágrimas de desespero, eram lágrimas de gratidão. Obrigada, Senhor, ela sussurrou na escuridão. Obrigada por não me abandonar. Obrigada por enviar este homem, este anjo na tempestade. Não sabia por que ele havia olhado para seus filhos com aquela dor nos olhos. Não sabia por que ele, que claramente era médico, havia abandonado a medicina. Mas sabia que Deus o havia colocado em seu caminho por algum motivo. E pela primeira vez em 8 meses longos e terríveis, Helena fechou os olhos e dormiu em paz. O que ela não sabia era que naquele mesmo momento, Rafael estava parado na porta do quarto que havia sido de seu filho, olhando para a pequena cama vazia que estava ali há 5 anos. Suas mãos tremiam enquanto segurava o batente da porta, seu peito apertado com uma dor que nunca cicatrizava. Perdoe-me, Gabriel, ele sussurrou para o quarto vazio. Perdoe-me por não ter conseguido salvá-lo, por não ter sido médico suficiente para salvar você e sua mãe. Ele fechou os olhos com força. Mas talvez Deus esteja me dando uma chance de fazer diferente. De salvar estas crianças que você nunca vai conhecer. Uma decisão que a vila inteira julgaria, que Dona Constança Vasconcelos transformaria em escândalo
e que testaria a fé de Helena de formas que ela jamais imaginaria. E que, às vezes, a resposta de Deus vem na forma mais inesperada possível. E sabia que precisava tomar uma decisão antes que fosse tarde demais. E que naquele exato momento, enquanto Helena acordava pela primeira vez em semanas, sem dor no corpo ou medo no coração, a mulher mais poderosa da vila já estava planejando sua destruição. Miguel já não tossia sangue, sua cor voltando aos poucos enquanto o tratamento de Rafael fazia efeito. Pedro e Ana corriam pelos corredores da fazenda com energia que ela não via há meses, seus risos ecoando pelas paredes brancas como música esquecida. E Helena, pela primeira vez desde que José morrera, conseguia respirar sem sentir o peito apertar de pânico. Foi na manhã do quarto dia que encontrou Rafael na biblioteca, cercado por livros de medicina empoeirados que claramente não eram abertos há anos. Ele tinha olheiras profundas, e Helena percebeu que ele mal havia dormido desde que os trouxera para casa. Estava sempre verificando Miguel preparando remédios, certificando-se de que todos comiam adequadamente. Quando foi a última vez que um médico examinou você e o bebê? Ele se levantou, caminhando até a janela que dava para os jardins onde as crianças brincavam, sob os olhos atentos de Dona Maria. Você sabe o que vão dizer quando souberem que está aqui, não sabe? Estar morando na casa de um homem solteiro, rico, sem nenhum vínculo de parentesco, seria combustível suficiente para queimar o que restava de sua honra. Eles já me julgam. O médico louco que abandonou a profissão. O viúvo que se isolou na fazenda como um fantasma. Deixe que digam o que quiserem. Posso trabalhar, posso cozinhar, limpar, qualquer coisa. Ele passou a mão pelos cabelos em frustração. Você sabe quanto tempo faz que ouço risadas de crianças nesta casa? Era tudo que eu tinha. Ele e minha esposa, Luísa. Sua voz tremeu. Ela morreu no parto do segundo filho. Eu era médico. Era meu trabalho salvá-los. E eu falhei. Rafael enrijeceu com o toque, mas não se afastou. Seus filhos terão meu nome, minha proteção, tudo que eu puder dar. Você terá um lar, segurança. Ele segurou os ombros dela gentilmente. Não precisa me amar. Não precisa nada além de deixar que eu cuide de vocês. Deixar que eu seja o pai que seus filhos precisam. Deixar que eu seja o marido que pode protegê-la. Por que faria isso por uma estranha? Queria dizer que não podia aceitar tal sacrifício. Mas então pensou em Miguel, ainda frágil, mas melhorando a cada dia. Pensou em Ana e Pedro, finalmente comendo até ficarem satisfeitos, dormindo sem medo. Pensou no bebê em seu ventre, que merecia nascer em segurança. E pensou em José, seu falecido marido. E o que ele diria se estivesse ali? Enquanto faziam aqueles votos particulares na biblioteca, um dos empregados que Rafael havia despedido meses antes por roubo chegava à vila com a notícia suculenta. E Dona Constança Amélia Vasconcelos, tomando seu chá matinal em sua casa luxuosa, sorriu como um gato que acabara de encontrar um rato ferido. Então o querido Dr. Rafael finalmente perdeu a cabeça, ela disse para as outras senhoras do grupo de oração que se reunia em sua sala. Uma viúva grávida, suspeita, com 3 crianças doentes, vivendo em pecado sob o mesmo teto. Ela mexeu o açúcar em sua xícara delicadamente. Alguém precisa salvá-lo dessa criatura. O padre era um homem idoso que conhecia Rafael desde criança e não fez perguntas difíceis. Helena usava um vestido branco simples que Dona Maria havia costurado às pressas, e seus dedos tremiam quando Rafael colocou a aliança em sua mão. Com este anel eu te desposo, ele disse, sua voz firme, mas seus olhos revelando vulnerabilidade. Prometo protegê-la e aos seus filhos com minha vida. Prometo honrar seu nome e seu coração, e pedir a Deus todos os dias que abençoe esta união. Mas Helena sentiu uma faísca que não esperava, algo que fez seu coração acelerar, de forma que não acontecia desde José. E por um momento, um único momento perfeito, Helena permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, aquilo pudesse funcionar. Queria fazer roupas novas para as crianças. Queria sentir-se útil de alguma forma. Rafael hesitou, mas ela insistiu. Sou sua esposa agora. Tenho direito de andar pela vila de cabeça erguida. Deveria ter notado como as pessoas paravam de falar quando ela passava, como os olhares a seguiam com desaprovação.
Mas Helena estava tão acostumada a ser julgada que nem prestou atenção. Dona Constança estava lá, cercada por suas seguidoras, todas vestidas com seus melhores vestidos e expressões de falsa piedade. Quando Helena tentou entrar, Constança bloqueou sua passagem. Para a missa, senhora, como todos. Ao redor, as pessoas pararam para assistir ao espetáculo. Eu não enganei ninguém. Sou esposa legítima. Constança riu um som cruel. Crianças que você deixou adoecer por negligência, que usou para ganhar a simpatia de um homem rico. O juiz já está analisando se você é apta a criá-las. Essas pobres crianças merecem uma mãe de verdade, não uma aventureira que mal consegue alimentá-las. Constança se aproximou, sua voz baixa e venenosa. E quanto a esse bebê que carrega, todos sabemos que não é do seu falecido marido. Quanto tempo até começar a seduzir outros homens, já que conseguiu o que queria de Rafael? Deus pune as pecadoras, e você, minha cara, está prestes a aprender essa lição. Cuidado com quem chama de pecadora, Dona Constança. Ele estava ao lado de Helena agora, seu corpo posicionado protetoramente entre ela e as outras mulheres, especialmente quando sua língua é mais venenosa que a de qualquer serpente. Rafael, querido, estamos apenas tentando protegê-lo dessa mulher que tem mais honra em um dedo que todas vocês juntas. Rafael olhou ao redor, para todas as faces julgadoras. Estou vendo uma comunidade que se diz cristã, mas deixou uma viúva grávida e 3 crianças morrerem de fome. Estou vendo mulheres que usam terços no pescoço, mas têm demônios nas línguas. Sua voz era gelo. E estou vendo claramente quem são os verdadeiros pecadores aqui. Meu marido é juiz. Vamos investigar tudo sobre essa mulher. E quando provarmos que ela não é digna de criar essas crianças, vamos tirá-las dela. E enquanto voltavam para a fazenda, Helena sentiu que o pior ainda estava por vir. Podem falar o que quiserem de mim, podem me chamar de todos os nomes, mas não deixe que machuquem meus bebês. Por favor, Deus, não me tire o que ainda me resta. E que em exatamente 48 horas, ela receberia uma notificação oficial para comparecer ao tribunal para defender sua capacidade como mãe. A notificação chegou numa manhã chuvosa, trazida por um oficial de justiça que mal conseguia olhar Helena nos olhos. Suas mãos tremiam enquanto segurava o papel timbrado que selava seu pior pesadelo, audiência de custódia marcada para dali a 2 dias. O juiz Vasconcelos, marido de Dona Constança, questionaria sua capacidade de criar Miguel, Ana e Pedro. A assistência social já havia sido acionada. Rafael assegurou antes que desabasse completamente, carregando-a até a sala, enquanto Dona Maria pegava as crianças e as levava para brincar no jardim, longe daquela cena. Sou uma viúva pobre, que mal conseguia alimentar os próprios filhos, que deixou Miguel ficar doente a ponto de quase morrer, que estava dormindo na porta de uma igreja quando o Senhor me encontrou. Ela cobriu o rosto com as mãos. Eles têm razão. Que tipo de mãe eu sou? O tipo que se ajoelhou na chuva e implorou a Deus, não por si mesma, mas por eles. Sua voz era feroz. Você é a mãe mais corajosa que já conheci, e vamos provar isso. Testemunhas apareceram do nada, pessoas que Helena mal conhecia, todas dispostas a jurar que ela era negligente, de má reputação, incapaz. O padeiro disse que ela devia dinheiro. A costureira da vila alegou que Helena roubava tecidos. Até uma vizinha de sua antiga casa inventou que ouvia as crianças chorando a noite inteira sem cuidados. Na manhã da audiência, Helena vestiu seu melhor vestido, ainda simples, ainda humilde comparado ao que as outras mulheres da vila usariam. Suas mãos não paravam de tremer enquanto tentava prender o cabelo. Foi quando sentiu uma pontada forte na barriga, tão intensa que a fez dobrar-se de dor. Rafael estava ao seu lado instantaneamente. O que foi? Ele fechou os olhos, respirando fundo. Precisamos ir ao hospital. Helena sentiu todos os olhares sobre ela quando entrou, apoiada em Rafael, uma mão segurando a barriga onde as contrações vinham cada vez mais fortes. Esta audiência visa determinar se a senhora Helena Ferreira dos Santos Alvarenga possui condições adequadas para manter a guarda de 3 menores, Miguel, Ana e Pedro Ferreira. Má reputação moral. Casamento suspeito por interesse. A cada palavra,
Helena sentia o mundo desmoronar. Precisa de cuidados médicos urgentes. Senhor, ela orou em voz alta, sem se importar com quem ouvisse. Eu tentei. Tentei ser forte. Tentei lutar. Tentei ser a mãe que eles precisam, mas não aguento mais. Lágrimas corriam por seu rosto, enquanto outra contração a dilacerava. Se é para levar este bebê, então leve. Se é para levar tudo de mim, então leve. Mas por favor, não deixe meus outros filhos sofrerem. Eles são inocentes. Pune a mim, mas poupe eles. Você vai ficar bem. O bebê vai ficar bem. Rafael pegou o pequeno corpo em suas mãos. Aquelas mesmas mãos que não haviam conseguido salvar seu próprio filho anos atrás. Suas mãos tremiam enquanto limpava as vias aéreas do bebê, enquanto fazia as manobras de reanimação que conhecia de cor. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Não, Rafael sussurrou, e pela primeira vez desde que perdera Gabriel ele chorou. Por favor, Deus, não de novo, não posso falhar de novo. E em vez de desespero, sentiu uma paz estranha, quase sobrenatural tomar conta de seu coração. Mostre para todos nesta sala que o Senhor não abandona seus filhos. E quando Rafael ergueu o bebê, enrolando-o em sua jaqueta com mãos que agora tremiam de alívio, todos no tribunal puderam ver. Augusto Ferreira, o velho professor de medicina de Rafael, entrou com passos decididos apesar da idade. Atrás dele vinham várias pessoas, o verdadeiro patrão da serraria onde José havia morrido, o padre da igreja e, para surpresa de todos, 3 das antigas clientes de costura de Helena. Augusto disse, com voz que ainda carregava autoridade, peço permissão para apresentar evidências cruciais para este caso. E descobri várias coisas interessantes. Ele olhou diretamente para Dona Constança. Primeira, Helena é viúva legítima. Seu falecido marido, José Ferreira, tinha seguro de vida no valor de 3 contos de réis. Seguro que nunca foi pago à família porque... Ele pausou dramaticamente. Porque o contador da serraria desviou o dinheiro. Contador esse que é primo de seu marido, meritíssimo. Tenho aqui testemunhos de 12 mulheres para quem ela costurou, todas dispostas a jurar sobre seu caráter impecável, sua dedicação aos filhos, sua honestidade. Ele acenou para as mulheres que haviam entrado com ele. Elas não vieram antes por medo de retaliação de certas pessoas influentes da cidade. Dívidas que estão sendo pagas com empréstimos da fazenda Alvarenga sem o conhecimento do Sr. Rafael. Empréstimos arranjados por sua esposa. Ele olhou para Constança com desdém. Este julgamento inteiro foi orquestrado não por preocupação com crianças, mas por vingança. Vingança porque Rafael Alvarenga escolheu Helena, em vez de sua filha, Dona Constança. As acusações contra Helena Ferreira dos Santos Alvarenga são consideradas improcedentes. A guarda das crianças permanece com a mãe. Ele olhou para a esposa e havia algo quebrado em seu olhar. E haverá uma investigação completa sobre todas as alegações feitas aqui hoje. Ele olhou para Rafael, depois para Helena. É abençoado por Deus, isso ficou claro hoje. Vamos chamá-lo de João, um novo começo. Rafael perguntou, sua mão entrelaçada com a dela, enquanto observavam o pôr do sol da varanda. Não foi apenas sorte, não foi coincidência. Tudo nos trouxe até aqui. Eu te amo, ela disse, as palavras saindo antes que pudesse detê-las. Sei que nosso acordo era diferente, que não precisava haver amor, mas eu não consigo mais fingir que não sinto. Eu te amo desde o momento que vi você protegendo seus filhos na chuva. Vi coragem, vi fé, vi tudo o que eu havia perdido quando Gabriel morreu. Ele beijou sua testa suavemente. Você me ensinou a viver de novo. Me ensinou que ainda há propósito, ainda há amor. Ainda há Deus mesmo quando tudo parece perdido. Helena, agora com 37 anos e uma confiança que nunca imaginou ter, gerenciava um ateliê que empregava 15 viúvas e mulheres necessitadas. O que começou como sua própria necessidade, transformou-se em missão de ajudar outras como ela. Miguel, agora com 12 anos e completamente curado, estudava medicina nos livros que Rafael lhe emprestava, sonhando em ser médico como o padrasto que tanto admirava. Ana e Pedro, com 9 e 10 anos, ajudavam na fazenda com orgulho do sobrenome Alvarenga que carregavam. E João, o pequeno milagre, crescia com 5 anos cheio de vida e alegria.
a imagem perfeita da redenção que Deus havia dado a Rafael. O lugar que um dia abrigara apenas sua solidão, agora recebia famílias inteiras sem teto, oferecendo o que Helena mais precisara anos atrás: esperança. Até Dona Constança, agora humilde e visivelmente arrependida depois de ter sido expulsa das damas católicas e ver o marido renunciar ao cargo de juiz, aparecia ocasionalmente. Helena a recebia com a graça que só quem conheceu o fundo do poço pode ter. Rafael perguntou certa vez, vendo Helena servir chá para a mulher que quase destruíra sua vida. Suas mãos, ainda calejadas, mas não mais sangrando, seguravam um copo para um brinde. Ela olhou para Rafael, que segurava João no colo, enquanto Miguel, Ana e Pedro os rodeavam. 5 anos atrás eu estava ajoelhada na chuva, certa de que Deus me havia abandonado. Achei que minhas orações caíam em ouvidos surdos. Sua voz tremeu de emoção. Mas Deus nunca abandona seus filhos. Às vezes ele responde de formas que não esperamos, através de pessoas que não imaginávamos, em momentos que parecem tardios, mas são perfeitamente pontuais. Deus escreve certo por linhas tortas, ele disse, repetindo as palavras que haviam se tornado o lema daquela família improvável. Cada lágrima tinha propósito. Cada dor nos trouxe até aqui. E eu agradeceria por passar por tudo novamente, se significasse chegar onde estamos agora. O amor cura corações partidos. E Deus, mesmo quando parece silencioso, está sempre trabalhando nos bastidores, preparando milagres para aqueles que não desistem de acreditar. Ela apoiou a cabeça em seu ombro, sentindo-se completa de uma forma que nunca imaginou ser possível. Pensou na mulher que havia sido humilhada publicamente, julgada, quase destruída, e então olhou para tudo que tinha agora. E se eu pudesse voltar e falar com aquela Helena quebrada, eu diria: aguente mais um dia, só mais um dia. Porque depois da tempestade mais escura, sempre vem o sol mais brilhante. Porque às vezes, as melhores histórias são aquelas que começam com finais impossíveis e terminam com começos inesperados. E às vezes, quando você acha que perdeu tudo, é exatamente quando Deus está preparando para te dar tudo de volta, multiplicado, restaurado e mais belo do que você jamais ousou sonhar.